Olá, irmãos, tudo bem? Vamos continuar hoje com a leitura. Paramos no 7:18. João envia 2 discípulos seus a Jesus. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: Eis tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos e perguntou-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes vistos e ouvidos, que os cegos veem, os coxos andam e os leprosos são purificados. Os surdos andam e os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar, quer dizer, não fazer as coisas erradas, né? Não achar que Jesus veio trazer as coisas ruins, né? Jesus veio trazer a salvação, né? Não achar que Jesus é ruim, achar que Jesus veio trazer a salvação, as coisas boas. E tendo se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que assiste a ver no deserto, que saístes a ver no deserto, uma cana abalada pelo vento. Isso era João, aqui é para lá e para cá. Mas que saíste a ver um homem trajado de vestidos delicados, em que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Está falando de João Batista. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Porque no reino de Deus, né? Não no reino, não nos reinos passados, nos para baixos, né? O reino de Deus é um reino, eu acredito que é o mais elevado que tem. Porque tem outros reinos, né? Onde é que estão outros espíritos. Até Jesus não está no reino de Deus. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificarão a Deus, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitarão o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, comparareis aos homens desta geração? A quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançastes. Cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Porque veio João Batista, e não comia pão e nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Não aceitavam Jesus, de João Batista, né? Veio o Filho do Homem, Jesus, né? Que come e bebe, e dizeis: eis um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então, veio João Batista, que não fazia nada disso, falava mal. Veio Jesus, que fazia, falava mal. Só que eles esqueceram de ver o recado que era entregue, né? O recado que era passado, né? Não importa muitas vezes por quem vem o recado, mas você tem que prestar atenção no recado, né? Não na pessoa. Então, às vezes a pessoa mal vestida, não sei o que, ela te dá um recado e você não acredita porque a pessoa está mal vestida. Muitas vezes vem alguém de terno e gravata e dá um recado e você acredita. E muitas vezes o recado da pessoa terno e gravata não tem nada a ver, e o recado da pessoa humilde tem a ver bastante.
Então eles não acreditaram nem em João Batista, nem em Jesus, né? A maioria, então, tiveram que... Pagaram para ver e se ferraram, né? A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés de Jesus, né, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugá-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Ele também tinha esses negócios, né? E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo, saudação que eles davam, né? Um beijo no rosto, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Os pés, né? Nem no rosto, né? Beijou os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoado pouco ama. Então ela fez tudo aquilo, né? Foi apagado muita coisa errada que ela tinha feito em outras encarnações, né? E ele, como não tinha feito nada disso, não foi apagado nada, né? E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados, né? As tuas coisas erradas foram apagadas. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, os pecados dela, como tudo aquilo que ela tinha feito nas outras encarnações, né? Jesus, para aquele fato, para aquele feito, para aquela humilhação que ela fez, né? Para aquela glorificação que essa mulher deu para Jesus, muito mal que ela fez foi apagado, né? Ou todos, ou dá para entender que todos o mal que ela fez, então ela daquela encarnação para frente ela estaria limpa, né? Só que ela fizesse dali para frente. Então é umas coisas assim bem bacana, né? Não é que Jesus assim perdoa os pecados assim do nada, né? Ah, eu vou te perdoar, mas se você não fez nada, eu vou te perdoar. Não é assim. Essa mulher fez as coisas boas, né? Então por isso foi queimado. Então a partir da foi queimado as coisas ruins que ela fez, porque ela fez coisas boas. Ela trocou as coisas ruins que ela tinha feito pelas coisas boas. E assim a gente também, né? Não adianta você ir para alguém perdoar teus pecados. Ninguém vai perdoar teus pecados, a não ser que você faça uma coisa boa. Você fez umas coisas boas, fez isso, fez aquilo, Aí são apagadas as coisas ruins que você fez com as coisas boas que você faz. Mas não perdoado do nada, do nada, do nada. Alguém vai lá e fala: teus pecados estão perdoados. Isso eu não acredito. As mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E nem sempre estavam com ele, né? E algumas, então, os 12 iam com eles porque nem sempre estavam com eles, né? Como eu falei já. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram os 7 demônios, e Joana, mulher de
acusa, procurador de Herodes e Susana e muitas outras o serviam com suas fazendas. Então, as mulheres que Jesus curou, todo mundo provavelmente, não todos, mas aqui dá para entender que algumas, né? Alguns que Jesus tinha feito bem queriam andar com ele, né? Nem todo mundo podia, né? Mas aqueles que podiam realmente andavam com ele. A parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava caiu alguma junta do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocar. E outra, espinhos vivos, né? Na planta com espinhos vivos. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por um, né? Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E disse-lhe: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então tem muitos que, mesmo as pessoas que ouviram Jesus, não era para eles se arrepender, né? Porque Jesus falava para a palavra para eles não se arrepender, para eles não ver. Eles também não entendiam, embora brabo, inclusive, né? Mas porque por reencarnação já tinham feito tanto mal que eles tinham que pagar. Eles não podiam, provavelmente, escutar e começar a fazer o bem. Então eles tinham que vir e fazer as coisas, continuar fazendo o que faziam, né? Porque ele tinha que ser cobrado alguma coisa deles, né? Eu entendo assim, pelo menos o que está escrito aqui. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem. E os que estão sobre a pedra, estes são os que ouvem a palavra e recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E os que caíram entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. Quem tem muita coisa, né? Os ricos, né? E as que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, fazem o bem, né? Faz a reforma íntima, a Deus sobre todas as coisas, teu próximo a ti mesmo, e dão fruto, porque começa a falar do Evangelho e começam a ter obras na sua vida, né? Dão frutos com a perseverança. Onde você perseverar, você vai dando frutos, né? E vai cada vez fazendo o melhor. A parábola da candeia, e ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, porque ela tem que iluminar, né? Mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Um lugar bem aparente, né? Porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vê depois como o vis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Então aqueles que, se a palavra parábola, né, aqueles que têm a palavra de Deus, que correm, que vão atrás e que perseveram, será dado mais, que fazem o bem, fazem as coisas certas. Aqueles que não fazem o bem, que matam, que se prostituem, que roubam, que são os políticos, policiais, juízes corruptos, né? Esses, então até o que eles têm, lhes será tirado. Que são, se eles tivessem alguma bênção, alguma coisa que eles fizeram, tudo vai ser apagado, porque eles fizeram muita coisa má, né? Então esses são os que fazem o bem e aqueles que fazem o mal. A família de Jesus, e foram
ter com ele a sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: então estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Jesus também provavelmente falou isso porque os irmãos dele também não queriam saber, né? Porque Jesus teve outros irmãos, né? Maria e José teve outros filhos. Só que eles não queriam saber, né? Eles mesmos, os irmãos e as irmãs de Jesus, não queriam saber de Jesus e não acreditavam em Jesus. Então, provavelmente Jesus também falou isso porque eles não estavam nem aí, né? Queriam ver para falar alguma coisa. E não no sentido de ajudar, melhorar ou fazer alguma coisa nesse sentido, né? Mas que no sentido mais pejorativo, né? Com relação a Jesus. E Jesus já soltou uma dessa aí para que eu quero estar no meio daqueles que fazem a vontade de Deus, né? Não daqueles que não fazem, né? Não aqueles que ficam tirando. Porque Jesus fala assim, né? Que um profeta na sua terra não tem honra. Então, se um profeta na sua terra não tem honra, né? Na sua família ou nos seus amigos, né? Então, ele não vai ter honra. Tudo que você fizer de bom, eles não vão acreditar. Porque como eles viram você fazendo as coisas ruins, eles não vão acreditar que você, a partir daquele momento, começa a fazer as coisas boas. Então é muito difícil as pessoas de casa, os teus amigos acreditarem em você, porque eles te conhecem desde muito cedo e viram todas as coisas ruins que você fez. Já as pessoas de fora creem em você porque elas não viram nada ruim que você fazer e só vejam as coisas boas do que você é hoje. Da árvore que dá bons frutos hoje, mas não viram o que você fez no passado. Então elas vão acreditar com mais facilidade do que as pessoas da tua família, os teus amigos do passado. Então, irmãos, deu por hoje, né? Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus. Espero que os irmãos tenham entendido tudo, né? Espero que ficou claro. Qualquer coisa, irmãos, leem, né? De novo. Dá uma lida lá com clareza, com entendimento, tá bom? Pede clareza para Deus e Deus vai dar pelo seu Espírito, tá bom? Deus abençoe e a paz de Deus.